Fabi, ótima noite. Carla Botelho, ótima noite. Ótima noite, Paloma. Ótima noite a todos que estão entrando aí. Nós teremos uma live agora sobre banhos com o Luiz Felipe da Reluz Folheados. Boa noite, Jéssica. Cinderela, Store, Prata Marco, Fabi Santos. Ótima noite a todos. Eu vou chamar aqui o Luiz Felipe da Reluz Folheados, que acho que é a primeira. Mandei o convite para ele, tem que esperar ele aceitar, para a gente bater um papo aqui sobre banho, sobre galvânica. Então, olha o homem aí! Ótima noite, tudo bem por aí? Beleza, graças a Deus. Você carmou? Rapaz, falar que você primeira vez, não tem jeito, né? Então, para todo mundo que está entrando aí, tem bastante gente entrando na live, deixa eu só subir um pouco o meu tripé aqui. Vamos respirar um pouco e nessa noite a gente vai falar sobre banho diretamente de uma empresa que tem renome, que tem conhecimento, que está preparada para dar um conteúdo muito top para a gente aqui hoje. E você quer se apresentar primeiro, Luiz Felipe? Se apresenta e falar como surgiu a Reluz e tudo mais, alguma coisa nesse sentido para a gente dar prosseguimento. E antes de você se apresentar, para o pessoal que estiver já entrando na live aí, tiver dúvidas sobre banho, então conforme a gente for falando, né, vocês podem fazer uma pergunta e depois a gente, num determinado momento aqui, a gente volta nas perguntas, tá bom? Então, a palavra é sua, Luiz. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, por ter dado essa oportunidade e a você também, Amém. por ter aceitado. Sempre, E tamo junto. clientes que estão presentes aí, que eu já vi vários clientes aí presentes. Meu nome é Luiz Felipe, para quem não me conhece. Eu sou um dos sócios proprietários da empresa Reluz Folheados, aqui de Limeira. Tá? Como o Pedro mencionou agora há pouco, a empresa ela surgiu, tá? Contar um pouquinho da história para vocês. A Reluz Folheados, ela surgiu atrás de uma outra empresa que a gente já tem na nossa família. Tá? Para quem não sabe, a minha família já trabalha com semi-joias há 30 anos. Né? A gente já teve várias dúvidas quando a gente estava do outro lado, né? Quando a gente começou esse processo também, a gente teve várias dúvidas de como funciona o banho, como é que é esse processo de bruto mais banho, essas coisas. Então, primeiramente, a Reluz ela surgiu, tá? Para atender uma demanda nossa, porque a gente já tinha mercadoria e a gente queria entender um pouco mais sobre esse processo de banho, né? E principalmente dar um pouco mais de qualidade na nossa própria mercadoria. A gente já tinha banhado em diversas galvânicas, aqui de Limeira, em galvânicas de São Paulo também. Então a gente foi acumulando toda essa experiência para a gente fundar a empresa Reluz. Né? Hoje a empresa ela é composta por 3 sócios. Tá? Uma sócia se chama Solange, que é a minha tia, inclusive. O meu sócio, para quem não conhece, o nome dele é Fernando. Ele é químico formado, tá? Ele já tem 18 anos de experiência na área. Inclusive, é ele quem toma conta de toda a parte de produção aqui da nossa empresa. Inclusive, esse é um dos nossos grandes diferenciais que a gente tem aqui na empresa, é que o químico responsável pelos processos de banho, ele também é dono da empresa. Então, ele acompanha todo o processo diário, né? Ele analisa a camada, ele faz todo o trabalho minucioso de acompanhamento lá dentro da produção. Isso para a gente é muito bom. E eu falo que, primeiramente, a gente tem que testar com a gente primeiro, para depois a gente oferecer um produto de qualidade no nosso cliente. Olha ele aí. Aí, Fernando. Ele apareceu aí nos comentários. Ele comenta muito do skin the game, né? Que é a pele em risco. E aqui na Reluz tem isso. Tá? Tudo que a gente oferece para o nosso cliente, todos os processos da empresa, a gente testa na nossa própria mercadoria. Entendeu? Então, isso é um dos diferenciais nossos aqui na empresa. Tá. Eu tô postando um comentário aqui e eu vou fixar esse comentário. Eu vou fixar esse comentário para quem entrar. Pronto, tá fixado um comentário aí. Então, live, banho em semijoias, é o nosso tema de hoje. Você comentou, né, o skin da game aí. Eu acredito muito nisso, né? Um dos sócios está totalmente envolvido no processo, não que você não esteja, mas o que eu quero dizer ele está com a mão na massa efetivamente lá na hora de banhar a peça. Então, eu acredito que esse faz
Um diferencial muito grande, porque ele não vai querer queimar o nome dele. Os 8 anos que você falou que ele já tem. Às vezes eu abaixo a cabeça aqui, é porque eu estou anotando algumas coisas que você estava falando. Então, você comentou que vocês têm uma experiência de 30 anos. Isso. Então, você deve ter uns 60 anos. Tô brincando. Não é. Tô brincando. A minha mãe fala que ela começou a trabalhar com folheado, eu tinha 6 meses de idade. Entendeu? Entendi. Então, você nasceu... Entendi. Você nasceu numa família que já trabalhava com semijoias. Entendi, perfeitamente. E hoje, Solange, você falou, né? Que ela é uma das sócias. Inclusive, é uma das maiores clientes da empresa. E isso que eu ia perguntar. Ela banha com vocês. Banha. Tanto eu banho também na Reluz, tá? A mercadoria da minha mãe. Como o Fernando também, tem algumas revendedoras. Então, os 3 sócios, além de ter uma experiência, são clientes também da Reluz. Ah, entendi. Uma coisa que eu queria comentar, Pedro, os clientes, para todo mundo que está ouvindo a gente aí, é que aqui na Reluz você não vai ser tratado como mais um, tá? A gente tem uma visão aqui na empresa que eu não trabalho com banho, eu trabalho com o sonho do cliente. Porque a Reluz, ela no sonho que eu tinha de montar minha própria empresa. Uhum. Falo que eu empreendo desde os 9 anos de idade e eu sempre busquei uma oportunidade de montar minha própria empresa. Então a gente sabe, a gente se coloca no lugar dos clientes, né, a empatia que a gente tem com os clientes, porque eu não estou somente lidando com as peças do nosso cliente, eu estou lidando com o sonho dele de construir a sua marca, de construir uma marca consolidada, e isso aqui na Reluz é o grande diferencial para a gente. Tanto é que eu falo que a nossa empresa hoje ela tem 3 tripés. Tá? Um desses tripés é a qualidade, que aqui na Reluz você conhece. A gente não abre mão da qualidade. Tá? É todo o processo, qualquer coisa que vai influenciar na qualidade do processo. Às vezes eu prefiro falar não do que pegar um processo que vai comprometer a qualidade. Tá? Um outro diferencial nosso é a transparência com os nossos clientes. Eu falo, aqui na Reluz eu não escondo nada. Tá? Quando ele me pergunta, ele me procura, eu mostro todo o processo, eu faço questão. Tudo que a gente tem de experiência, a gente passa para o nosso cliente. Né? Uhum. Um outro processo é a honestidade. Uhum. Às vezes tem uns casos até muito interessantes, às vezes vem clientes de outras empresas e pede, por exemplo, para dar uma camada muito alta num brinco, por exemplo. Eu Sim. falo que a primeira coisa que eu falo com o cliente no contato que a gente tem, eu procuro dar uma consultoria, entendeu? Sim. Qual região, como que ele entrou no mercado, o que ele espera desse mercado, né? O que ele espera da região, entendeu? Então, nessas orientações que a gente dá para o cliente, a gente dá uma consultoria mesmo. E o outro grande diferencial da Reluz é que aqui você vai ter contato direto com os donos da empresa. Quem faz o primeiro atendimento com o cliente sou eu pessoalmente. Eu gosto de atender o cliente, eu pego o telefone dele, eu ligo para o cliente, fico 40, 50 minutos explicando ao cliente como é que funciona o processo. Então aqui a gente tem uma transparência e uma honestidade com o nosso cliente que é incrível. E graças a Deus está cada vez mais consolidada a empresa, né? E a gente está crescendo muito nesses 3 tripés. Isso que eu ia falar, por tudo que você está falando, o que está aparecendo para mim é que vocês estão andando aquele quilômetro a mais, né? Eu estava assistindo uma live ontem, que foi a live da Azaros, Escola de Negócios, é um curso que eu estou fazendo, e elas estavam falando exatamente sobre isso, né? Então, as empresas hoje que procuram fazer somente aquilo que o cliente contratou, normalmente tende a deixar muito aberto a concorrência atropelar. No momento que você tem uma empresa e você entrega 1 quilômetro a mais para o seu cliente, né? Você entrega mais do que o que ele contratou, então mais você vai se fidelizar no mercado, mais você fideliza o cliente, né? E menos acontece essa recorrência num cliente ficar sendo rotativo entre um banho e outro. Mas uma coisa que você comentou, que eu acho que a gente pode voltar. Existe, né, uma certa rotatividade de um cliente tá banhando num lugar e não ficar satisfeito e ir para outro. Mas talvez, às vezes, né, acontece do cliente ficar buscando muito por preço e aí entra no que você falou. Se o cliente vai fazer um negócio aqui na Reluz que eu sei que vai dar chabu, não vai dar certo, eu prefiro não pegar. E eu acho que essa visão outras empresas poderiam ter também. Porque uma vez que você faz um serviço e ele não dá certo, a chance do cliente voltar e reclamar vai ser muito grande. Mas
se o cliente entende que você topou fazer o serviço, ele achava que ele ia dar certo e vai colocar toda a culpa na empresa que fez, por exemplo, o banho. Então, isso leva muito num caminho da integridade, né? Se eu sei que aquilo que você está pedindo para eu fazer não vai te dar resultado, vou parar por aqui. É mais fácil, a porta está aberta. Quando você quiser voltar, pode voltar, mas tem outras empresas no mercado que pode fazer o que você está querendo agora. E daqui a um tempo você volta. Eu já vivi muito isso com marketing digital. As pessoas falam, aquela história do sobrinho, né? O sobrinho sempre está resolvendo tudo. Mas a hora que o sobrinho começa a fazer, rapaz, né? Começa a vir as dores de cabeça. E aquele cliente que não entendeu aquilo que você explicou sobre, isso aí que você está querendo fazer não vai dar certo, né? Vai, sei lá, o banho não vai aguentar, o verniz não vai aguentar, enfim, né? O cliente vai acabar voltando para você porque num primeiro momento você já mostrou a integridade. Beleza, você já falou mais ou menos como surgiu a Reluz, né? Que ela, você não falou quanto tempo a Reluz tem de mercado, falou? Olha, a Reluz, como Reluz no mercado, ela tem 8 anos, tá? A gente abriu a empresa em 2012, a gente ficou quase que um ano só banhando as nossas peças, entendendo como tomava os processos, né? E em 2013 a gente começou a prestar serviço. Terceirizou. Entendeu? Então, procurou entender primeiro esse processo, testar nas nossas peças, né? Porque pra gente era um processo novo, a gente entendia como era comprar a peça no bruto e banhar, né? Entendia quais que eram as dificuldades, o que influenciava para o cliente final também, né? O que influencia em questão de qualidade, o que a gente não deveria fazer. E a gente testou na nossa própria mercadoria. Uma vez que isso começou a dar certo, aí a gente começou a abrir as portas da Reluz e prestar serviço. Sentiu segurança naquilo que estava fazendo, mandou brasa. Né? Isso aí. Vamos lá. Preparei algumas perguntas aqui, né? Porque eu não banho, eu não compro peça, eu não vendo. Então eu tive que me preparar para essa live. Então, por exemplo, se eu fosse começar a comprar bruto hoje, banhar, você tem uma ideia de valor que eu teria que destinar? Vamos supor, Pedro, você teria que separar aí, sei lá, 10 mil reais, 15 mil, não, R$ 1.000 é possível você começar. Você tem alguma noção disso para dar para a gente sobre um valor inicial para começar a comprar bruto e banhar? Olha, Pedro, a gente estima aproximadamente de 3 a 5 mil reais, tá? Para você conseguir fazer esse investimento inicial no bruto mais banho, né? Lógico que vai depender da região e da qualidade que o cliente quer implicar na mercadoria dele, mas Sim. seria um valor aí que daria para você fazer um primeiro lote de mercadoria tranquilamente. Você tocou num ponto aí que eu prestei atenção. Você falou da região. Então vamos lá. Eu já gravei alguns vídeos para o nosso canal no YouTube, do Portal Joias, e lá eu comentei que, por exemplo, às vezes, para uma peça que vai ser vendida numa área litorânea ou numa área que é muito calor, ela precisa de uma camada maior. É isso que você está falando? Não só uma camada, tá? Existem vários fatores, né? A gente procura orientar o nosso cliente, porque a primeira coisa que eu pergunto para o cliente é qual que é a garantia que ele quer dar para o cliente final. Sim. Influenciar completamente no seu processo de banho, né? Volta naquela parte da consultoria que a gente dá aqui na empresa. Então, a maioria dos clientes hoje, eles dão 1 ano de garantia nas peças, tá? 1 ano. 1 ano de garantia. A maioria dos clientes. Eu posso falar aí que 90% dos clientes da empresa hoje, ele dá 1 ano de garantia. E tem uma média de camada? Olha, geralmente brinco, os clientes banham com 3 milésimos, tá? 3 milésimos. Pingentes de 5 a 7 milésimos. Anel, pulseira e gargantilha, eles banham de 7 a 12 milésimos. A 12? Aí entra região, o que ele espera, o público-alvo dele também. Que tem clientes que eles vendem numa região que não é litoral, por exemplo, mas que ele coloca uma camada super alta. Porque o cliente dele é um cliente muito inteligente. Ele quer uma qualidade maior nas peças dele, entendeu? Então ele sabe que o cliente dele ele vai importar na qualidade. Então ele paga um pouquinho mais caro, ele investe um pouco mais e entrega um produto de maior qualidade para o cliente dele. Entendi. Cada caso é um caso, então, pelo que você está me respondendo. Vai depender do que ele quer oferecer de garantia, de onde ele vai vender, quem é o público-alvo. Por exemplo, se é um público muito exigente, aí vale a pena eu colocar um banho maior, mas manter esse 1 ano de garantia. Seria isso, mais ou menos. E uma outra também,
surge muito, tá? Uma outra dúvida, na verdade. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma cliente, ela me ligou agora por volta de umas 5h30 da tarde. Ela estava com uma dúvida bem interessante. Ela falou, Felipe, se eu colocar uma camada alta na minha peça, um banho alto, eu não preciso passar verniz na peça? Boa pergunta. O que acontece, tá, gente? A camada de banho, ela tem que ser compatível com a sua região e compatível com a sua necessidade. Mas o verniz, no processo de banho, ele faz uma diferença muito grande. Tá? Uhum. Ele ajuda a proteger mais as peças. Porque banho sem o verniz, o banho vai ficar teoricamente desprotegido. Então, qualquer agente externo que entrar em contato com esse banho vai fazer com que a vida útil desse banho seja cada vez menor. Entendi, perfeitamente. A importância é muito grande nesse processo. Uma observação aqui. A gente pode entrar numa parte mais técnica do negócio ou a gente pode chamar o Fernando para uma próxima live e ele falar da parte técnica do negócio e hoje a gente falar aqui um geralzão. O que você acha? Olha, eu acho que a gente pode falar hoje mais um geralzão, tá? E depois a gente faz uma live sim com o Fernando. Se precisar também eu participo. Maravilha. E a gente faz uma outra live também entre eu e você. Isso aí você pode ficar tranquilo. Se surgir mais então fechou. Na live, como eu sempre falo com os clientes, nós estamos aqui para ajudar. Isso. Vocês me perguntam e sanem as dúvidas de você do que vocês façam o processo com dúvida. Perfeito. Então, a maior vontade de esclarecer qualquer dúvida do cliente. Fechou. Tem muito comentário aqui, muito comentário. Não sei se vai dar para a gente olhar todos e responder todos. Gratidão a todo mundo que está acompanhando nossa live aí. Acertamos no horário, né? Às 8 da noite, foi bem bacana. E vamos para um próximo tópico aqui que eu anotei. Então, hoje nós estamos passando por um momento de pandemia, onde até a semana passada o nosso comércio aqui estava fechado. Se eu chegasse nas lojas para comprar, a loja estava com o portão fechado, né? E muitas pessoas estão fazendo compra via WhatsApp, via catálogo virtual, via Instagram. Utiliza recurso online para estar comprando o bruto e banhando. E aí eu queria saber, por exemplo, eu, Pedro, compro o bruto e preciso de um banho. Você consegue me dar um suporte nesse sentido de eu estar, por exemplo, em Goiânia, né? Vamos supor que eu não estou em Limeira, estou em Goiânia, e aí eu falo, Luiz Felipe, tem como eu mandar as peças aí para você, já vai separado o que eu quero, sei lá, de camada, enfim, já vai separado as peças para você entender o que é ouro, o que é prata, o que é rod. Você faz esse trabalho à distância? É possível? O pessoal tem feito isso hoje? Fernando, Pedro, com certeza. Tá? Hoje aqui na Reluz, como eu falei, a gente tem todo um suporte de atendimento. Geralmente os clientes conversam diretamente comigo nesse primeiro momento. Eu auxilio na separação, auxilio o jeito de mandar essa mercadoria para a gente. É uma curiosidade aí para quem tem dúvida. Tem alguns clientes que eles compram as peças às vezes e mandam as peças para a casa do cliente, às vezes em outro estado, para depois o cliente mandar para a Reluz. Isso não é verdade. Tá? Eles podem mandar diretamente para a Reluz. Aqui a gente auxilia na separação, a gente separa tudo para os clientes e já coloca no banho. A gente tem vários casos de clientes aqui que não puderam vir nesse momento, né? E que conseguiram fazer o banho. Inclusive, hoje eu conversei com 2 dessas clientes que fizeram um banho com a gente semana passada. A gente mandou mercadoria na sexta-feira e receberam ontem a mercadoria, que foi a Ilha do Espírito Santo e aí a Piauí. O processo foi todo online. Elas compraram via WhatsApp e eu indiquei as lojas de bruto para elas comprarem. Inclusive é outro trabalho que a gente tem também. A gente tem vários parceiros aqui na cidade que são fabricantes de bruto que a gente indica. Tá? Lógico, a gente auxilia na hora de comprar o bruto, quais os cuidados a ser tomados, né? E esse pessoal entrou em contato com a gente auxiliou eles, separou a mercadoria, colocou na produção, mandaram para elas. E hoje elas mandaram um feedback para a gente assim, eu fiquei muito agradecido, porque são 2 clientes que estavam com muita dúvida, que não sabiam por onde começar. Então a gente pegou desde o processo inicial e hoje esse feedback delas foi maravilhoso. A Yara, por exemplo, ela mandou para a gente, falou, Luiz do céu, eu estou conseguindo colocar 3 vezes mais o valor que eu conseguia nas minhas peças, já vou comprar mais peças e estou mandando para você essa semana para banhar. Então isso para mim é muito gratificante. Uma das funções da Reluz aqui, Pedro, facilitar cada vez mais a vida dos nossos clientes. Entendi. Perfeito. Você comentou um negócio aí
enquanto você estava falando da Yara e desse caso, né, que você tratou à distância, e você comentou que comentou com elas um cuidado sobre a compra de bruto. Que cuidado seria esse? Na verdade, tudo começa desde isso, tá? Da escolha da loja que você vai comprar, do tipo de peça que você vai vender. Por exemplo, às vezes tem um pessoal que acha que o bruto ele esconde as imperfeições da peça, no caso o banho, né? Na verdade, o banho ele não esconde, ele realça cada vez mais as imperfeições das peças. Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado na hora de comprar de uma peça não estar com sobressalto de solda, de uma pérola não estar arranhada, de Uhum. uma estar com um desgaste muito grande, porque na maioria das vezes o banho não consegue tampar essas imperfeições. Porque quando a peça está no bruto, ela está sem brilho, ela está numa tonalidade às vezes que não está muito bonita, e depois que você banha essa peça, isso vai realçar cada vez mais, entendeu? Então é de Aparece mais. você também tomar cuidado na hora que você vai comprar. E abrindo um adendo aí, Pedro, eu sempre oriento o pessoal, está cada vez mais comum mercadoria importada da China em relação a bruto, né, e peças como zircônia, essas coisas. Eu sempre oriento lojas que dão uma assistência técnica posterior para o cliente, tá? Uhum. Porque às vezes cai alguma pedra na hora de Uhum. banhar, assim. Então tem várias lojas aqui em Limeira que dá essa, vamos dizer assim, essa facilidade para o cliente, Um entendeu? suporte. Suporte. E é uma outra preocupação que a gente tem aqui na Reluz, tá? A gente procura conferir todas as peças, se faltou pedra, se está faltando alguma coisa, Uhum. e já o cliente para ele entrar em contato com a loja para não chegar mercadoria para o cliente sem pedra ou com algum problema. Isso aí a gente procura fazer aqui na empresa também. É um outro diferencial que a gente pratica aqui na nossa empresa. Tá, eu tô olhando aqui do lado aqui porque eu tô ao mesmo tempo no notebook e teve uma pergunta de alguém perguntando o contato da Reluz, o telefone de contato. O que que a gente faz? A gente passa o seu próprio WhatsApp, eu vejo aqui no site de vocês o número. Pode passar meu O, WhatsApp. aqui no site de vocês, eu não sei se é o que tá, se é o seu número, tá? O 19, né? Então quem estiver vendo a gente aí, eu vou até colocar aqui, ó. O DDD nosso aqui de Limeira é o 19 98409 4746. Esse é o seu contato? Esse é o meu telefone pessoal, tá? Eu vou Pode entrar colocar aqui mesmo. Reluz. Tá. Então eu vou colocar aqui nos comentários. Então, para o pessoal que está acompanhando a gente, eu acabei de comentar o telefone da Reluz Folheados para você entrar em contato aí. Se você quiser chamar ele no WhatsApp, conversar direto com o Luiz Felipe, tá aí. Bom, cara, eu vou voltar aos comentários que a gente está tendo aqui, porque teve muito, muito. Tem muita gente na live. E eu vou começar a ver umas perguntas, pode ser? Pedro, só um adendo, tá? Eu queria agradecer a todos os colaboradores da Reluz, tá? Inclusive, Sim. hoje, uma reunião com eles hoje de manhã. Eu falo que sem os colaboradores, sem os nossos parceiros e sem os nossos clientes, a Reluz não existia, né? Uhum. Agradecer a cada um que faz parte dessa equipe Reluz, que vocês estão nos ajudando a realizar o nosso sonho e também realizar o sonho de cada cliente que passa pela Reluz. E com certeza nós vamos crescer juntos. Maravilha, show de bola. É edificante, né? Reconhecer que a equipe que trabalha junto faz parte de todo um sucesso da empresa. Mandar um abraço aqui para o Mazinho e para a Cris Mel, que são de Ribeirão, eles comentaram aqui. Regi Semijoias. Vamos lá. Deixa eu tô subindo os comentários aqui para ver alguma pergunta. Pedrão, posso eu mesmo fazer uma pergunta? Porque Pode. faz a para a gente, né? Pode. Às vezes a pessoa está começando e ela sempre entra em contato com a Reluz e pergunta: Felipe, por onde eu começo? O que compensa mais? Comprar a peça já pronta ou comprar a peça no bruto e mais banho? Daí é onde eu falo da seriedade da empresa Reluz e da honestidade da empresa. Tá? Tá. Quando você está comprando, você está iniciando o seu negócio, eu sempre oriento o cliente, se ele vai montar uma única maleta para ele testar, eu sempre oriento ele a comprar a peça pronta. Tá?
Aí o pessoal, mas Felipe, você mexe com banho, você está orientando o cliente a comprar a peça pronta? Como assim? É porque é o seguinte, quando você compra a peça pronta, você tem a facilidade de comprar uma única peça de cada modelo, de repente, em vários banhos. E quando você vai numa loja de bruto e vai comprar uma peça, às vezes as lojas de bruto têm um mínimo de cada modelo. Né? Tem lojas que são um mínimo de 3 peças, tem lojas que são 5 peças. Então, às vezes, para o cliente que está começando, vai montar uma única maleta, isso se torna uma dificuldade. Né? Então, uma outra diferença que eu falo para os clientes é o seguinte, compra a peça pronta, você vai receber essa peça mais rápido, tá? E você já vai testando na sua região o que vende mais. Ah, na minha região eu vendo mais brinco, na minha região eu vendo mais pulseira, na minha região eu vendo mais o banho de ouro, na minha região eu vendo mais o banho de ródio, para depois, quando você for fazer o seu investimento maior, você já vai canalizar nos pontos fortes da sua região. Assim você vai conseguir maximizar ainda mais o seu negócio e automaticamente os seus ganhos. Bem observado. Essa pergunta chega bastante para a gente no nosso canal no YouTube sobre o que é melhor, comprar bruto ou comprar peça pronta. E o que eu sempre falo é que se você vai começar, é interessante você começar com o pronto. Eu também falo isso. Então a gente está bem alinhado no discurso aí. Até porque você errar pequeno e você errar grande faz muita diferença, né? Então, se você está começando e já quer começar partindo pro bruto, né? Comprando bruto e banhando, a chance de alguma coisa dar errado ela é um pouco maior. Não que vá dar errado, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu já vi várias pessoas querendo diminuir camada, banhar não tem o valor da mão de obra do banho e do banho, enfim. Acontece algumas coisas que a pessoa não está preparada. Então, é melhor você se preparar. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem no nosso canal no YouTube que eu utilizei a planilha de vocês. É uma planilha que está no site de vocês. Então, facilita muito para calcular. Eu utilizei peças aqui de uma empresa que chama, está até aqui ainda, ó, da Fortunato. Eu peguei as peças da Fortunato no bruto, utilizei a planilha de vocês, eu tenho uma balancinha aqui, e utilizei a planilha para simular o banho, para saber quanto que eu estava pagando de banho em cada peça. Então, se alguém está assistindo a live aí e está muito na dúvida de como calcular o banho, saber quanto que é banho por peça, através da planilha que tem no site da Reluz, você consegue fazer isso facilmente, tá? Então, vamos aqui. A Nicole falou assim, vale a pena pegar peças brutas e mandar para o banho? Moro e vendo no litoral. Claro que compensa. Mas existe um tempo, Nicole, de gestação. Eu acho que é isso que a gente está querendo dizer aqui, né, Luiz Felipe? Existe um tempo de gestação, do momento que você começa no ramo de joia até você estar preparada, ter mais conhecimento, ter mais informação técnica sobre a peça de semijoia em si, até o momento de você começar a banhar. Então, é importante você começar assim, né? E no momento certo você vai saber, você buscando conhecimento. E se você já for trocando ideia com o Luiz Felipe, aproveita nos comentários aí que a gente colocou o número dele, você já vai trocando ideia com ele para você entender como funciona, para quando chegar a hora de você comprar bruto, você ter o máximo de sucesso possível, porque tenho certeza que ele vai te dar todas as informações. Aí o Diogo falou assim, como faço para personalizar a minha marca nas minhas joias? Bom, Diogo, existem algumas formas, né? Se você quer colocar uma plaquinha, por exemplo, uma plaquinha, uma chapinha, né, de estamparia, aí ele tem que falar com as empresas de acessórios, né? No portal desse Instagram aqui, que é o Joias Bruto Limeira, onde inclusive vocês encontram a Reluz, lá tem a categoria de acessórios, você consegue personalizar uma plaquinha de estamparia, você consegue personalizar. Se você quer fazer, eu até trouxe aqui hoje, está em cima da mesa ali atrás, não vou conseguir pegar. Se você quiser fazer embalagem, caixinha, sacolinha, tem dentro do nosso portal também, na categoria de embalagens, lá, cartelas mais cores. E aí você consegue comprar o bruto, banhar ou comprar pronto e personalizar as embalagens também da sua marca. É bem fácil. A Estela falou assim, eu tenho uma dúvida. Verniz Diamond e eletrolítico são a mesma coisa? E aí? Na verdade, a gente vai para a parte técnica. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, 3 categorias de verniz. Tá? A gente tem o verniz por imersão, que são os vernizes geralmente que a gente fala, que são verniz para luz de vitrine, essas coisas assim. Tá? A gente tem os vernizes de nanotecnologia, tá? Que hoje existem 3 vernizes mais, vamos dizer assim, mais famosos, que é o verniz Diamond, o verniz Audax e o Protector 300. Tá? Todos eles são de nanotecnologia. E a gente tem o verniz cataforético. Tá?
Todos esses vernizes dá também para ser aplicado através do processo eletrolítico. O que é esse processo eletrolítico? É um processo onde passa corrente elétrica nas peças, né? E onde é ser feita uma eletrodeposição na peça, entendeu? Essa é a diferença de um verniz por imersão de um verniz eletrolítico, mas dá sim para ser feito um verniz eletrolítico tranquilamente, tá? Depois que eu vi, né? Gratidão pela resposta aí, mas depois que eu vi, o Fernando tá acompanhando e ele respondeu mais embaixo. E eu só vi depois. Aí o Maicon falou assim, o que é ródio negro e ródio branco? Bom, existe a caneta de ródio, existe o banho de ródio. Pode explicar pra gente? A diferença é o seguinte, o banho de ródio é quando você banha a peça inteira na tonalidade de ródio negro e na tonalidade de ródio branco. A caneta de ródio, ela é mais comum em peças que têm microzircônia ou em peças que têm aqueles craquelados. A caneta de ródio também é um tipo de banho, só que é feito numa caneta, né? E é feito aquele detalhamento negro e aquele detalhamento imitando o ouro branco na peça. Essa é a diferença do banho de ródio para a caneta de ródio, tá? Um é um banho inteiro, depois o outro é só um detalhe mesmo. Cara, eu comecei a ver os comentários desde o início, teve muita coisa. O que tem de gente elogiando a Reluz, elogiando vocês, elogiando a equipe, não, eu nunca vi, né? Olha que eu já fiz muitas lives com muitas empresas, eu nunca vi tanto comentário positivo. Por exemplo, a Ariane colocou assim, eu sou Reluz e não abro. É meu melhor parceiro. Então, assim, não entendi. A Liane é uma cliente fiel nossa aqui, a gente conversa bastante, graças a Deus, é uma cliente especial que a gente tem aqui, como todos os outros clientes. Bom, teve algumas perguntas relacionadas assim, eu tenho um anel de 2 gramas, quanto ficaria o banho? Você fez algum cálculo hoje de alguma peça nesse sentido para saber aí mais ou menos? Para quem está aí na live, para ficar um pouco mais específico, é um banho de 7 milésimos hoje, né? Ele está saindo em torno de R$ 3,05 a grama, tá? Já com a mão de obra e já com o verniz especial, tá? Então, um anel, 2 gramas, 7 milésimos, o banho desse anel vai sair R$ 6,10. E 10 centavos. Tá, perfeito. Teve a Te Quero Bem Acessórios. Boa noite, pode passar o valor da grama com 5 milésimo de camada, por favor? Então, na verdade, o Luiz Felipe acabou de responder, só que com 7 milésimos, né? Com 5 milésimos seria um valor um pouquinho menor. A Ariane comentou de novo aqui, minhas peças chegam na Reluz, a galera recebe, separa tudo por etapa. Estou em Minas Gerais e a coisa caminha. Realmente, hoje é muito possível, à distância, estar conseguindo fazer o trabalho de comprar o bruto e banhar, mesmo sem estar em Limeira. Cara, o que tem de elogio aqui é brincadeira. Bom, eu vi que o Silma está aí na live. Ele mandou para mim uma pergunta, naquela caixinha de pergunta no Instagram, e eu achei muito interessante. Tá? É um outro processo que tem aqui, que é uma outra equipe que a gente tem dentro da Reluz, que faz parte do time Reluz. Ele mandou uma pergunta assim, é importante a assistência técnica na qualidade do banho, na qualidade da semijoia? Cara, é extremamente importante os técnicos que dão assistência aqui na empresa pra gente, tá? Os técnicos, eles dão assistência quando a gente compra o produto químico, eles vêm aqui na empresa, a gente discute qual processo que é melhor, a gente avalia se o processo realmente está entregando o que ele tem que entregar, entendeu? Através dos testes de laboratório. Então, em nome da Reluz, aí, agradeço a todos os técnicos que nos dão essa ajuda, tá? E Everton Silva, muito obrigado pela participação aí na live, é de suma importância para a gente aí. Bom, Deus Joás falou assim, Limeira já reabriu para vendas nesse período? Sim, reabriu nesta segunda-feira, né? Hoje é quarta. Na segunda-feira abriu novamente, mas horário reduzido. Que horário que vocês estão fazendo aí, Luiz? Olha, aqui na Reluz a gente está trabalhando das 7h12 às 17h, tá? A gente está com a equipe reduzida, a gente está praticamente com uma pessoa em cada setor, mas a gente está trabalhando das 7h12 às 17h de segunda a sexta-feira. Maravilha. A pergunta do Wellington. 25 mil dá para começar no ramo? Porra! Eu já vi gente começar com R$ 600. Claro que não comprando bruto e banhando. Comprando já pronto, mas com R$ 25 mil, cara, dá para você começar e sobra. Na verdade,
eu fiz também um vídeo sobre isso, né? Teve uma pessoa que perguntou para mim se daria para começar com 20 mil. O que que eu respondi? Eu respondi que é possível, e o meu planejamento seria o seguinte: eu pegaria 10 mil e separaria para comprar bruto e banhar. Então 10 mil seria só para isso. E os outros 10 mil? 5 mil eu utilizaria para marketing. E os outros 5 mil restantes eu utilizaria como um caixa. Fica lá, guardadinho, qualquer coisa que eu precisar, eu consigo repor peça rapidamente, eu consigo, sei lá, fazer alguma coisa e eu não fico totalmente zerado, né? Então, Wellington, daria para você dividir esse valor aí em R$ 12.500, por exemplo, né? Os outros, 12.500, você pega a metade, né? Pega aí uns 6 mil, investe em marketing, os outros 6 mil deixa guardado. E os 12.500 investe em peça e banho, né? As duas coisas junto, peça e banho. Então, você tem que depois só fazer cálculo de quantas peças seria, qual camada você iria aplicar. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. A partir de quantas cifras vocês acham que dá para começar? Boa noite para vocês. Erli, ela segue a gente no canal do YouTube lá. Gratidão por estar acompanhando. O Luiz Felipe comentou. O Everton Silva me lembrou, ele está com um projeto, para quem tem curiosidade sobre a parte técnica dos processos. O Everton Silva tem um projeto que é Caminho Falando. Depois vocês procuram no YouTube, ele tem um canal lá, onde a gente vai começar um projeto, eu vou até participar com ele, de explicar cada processo em si do banho, tá? Tudo Legal. Detalhado. Então, quem não segue, segue ele no Instagram aí, e segue o canal dele também lá no YouTube. No canal no YouTube da Reluz também, Reluz Galvânica, a gente está postando vários vídeos sobre dúvidas, o que deve ser feito na hora de banhar, escolhas, essas coisas. A gente está subindo vários materiais bacanas lá também. Legal. Então, Erli, sobre a sua pergunta, né? O Luiz Felipe, no começo da live, ele falou que entre 3 mil e 5 mil reais dá para você começar a comprar bruto e banhar. É um valor que já se encaixa mais para você começar a comprar bruto e banhar. O que acontece muitas vezes? O pessoal não sabe que tem um mínimo de peso para banhar as peças que os banhos exigem, né? Porque se torna inviável por todo o processo. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Por exemplo, qual que é o mínimo da Reluz de banho hoje? É uma dúvida também que os clientes apresentam. O primeiro, tá? O mínimo da Reluz hoje é 1 quilo de mercadoria. Tá? O lote ele tem que ter pelo menos 1 quilo. E esse 1 quilo ele pode ser dividido em vários milésimos, no caso do ouro, ou em vários tipos de banho, desde que se obedeça 350 gramas por milésimo ou por tipo de banho. Tá? E eu vou explicar agora o porquê disso. Para ilustrar melhor, eu tenho 1 quilo de mercadoria, eu tenho brinco, tenho pingente e tenho corrente, gargantilha e pulseira. Eu vou banhar tudo no ouro. Vou banhar brinco com 3 milésimos. Eu tenho que ter pelo menos 350 gramas de brinco em 3 milésimos. Vou banhar os meus pingentes com 7 milésimos. Eu tenho que ter 350 gramas de pingente para estar banhando em 7 milésimos. E vou banhar pulseira, correntaria e anel com 10 milésimos. Eu tenho que ter pelo menos 350 gramas em 10 milésimos. Tá? Entendi, perfeito. A importância disso, tá, Pedro? Volta na qualidade. Tá? Sim. Os tanques do banho aqui são tanques grandes, tá? E o banho é feito através de corrente elétrica. Existe um lote mínimo de peças que eu tenho que colocar dentro desse tanque para poder suportar essa corrente que vai passar nas peças. Se eu colocar uma quantidade muito pequena de peça, corre o risco de comprometer a qualidade das peças. E até estragar as peças, entendeu? Entendi. A gente pede esse mínimo de banho. E também, com esse mínimo de banho, eu consigo entregar para o cliente a mercadoria na data combinada, entendeu? Eu consigo manter o meu prazo de entrega que foi combinado com o cliente. Além de você conseguir cumprir com o prazo, tem muito a ver com a qualidade. Isso eu não sabia. Isso para mim é novidade. Para você que está acompanhando nossa live aí, vou pedir para você clicar bastante no coraçãozinho aí para o Instagram compartilhar mais nossa live. E você também pode ir no aviãozinho ali no direct e compartilhar com seus amigos para mais pessoas assistirem aqui nossa live, por gentileza. A Atual Moda falou assim, ó, eu acho que isso aqui que ele ou ela colocou pode ser interessante para nossa live aqui. Ela falou assim: tenho 2 lojas. As peças chegam no mesmo lote e todas têm a mesma quantidade de milésimo. A loja 2 está oxidando mais rápido. Seria algum fator externo? Já ligamos para o nosso banho. Já troquei as lâmpadas da loja,
mas dá 15 dias e começam a ficar laranja. Então, a iluminação da loja tem a ver com a cor do banho e tudo mais? Isso desgasta mais rápido? Ele provoca, na verdade, um processo de oxidação, tá? Por exemplo, às vezes uma loja é numa cidade que tem um clima mais ameno, a outra loja pode ser uma loja que seja na beira da praia, por exemplo, entendeu? Então o fator maresia também vai influenciar. E logicamente, tá? Precisa saber em relação a verniz. Como é que é exposto essas peças dentro da loja também, se é colocado dentro do saquinho, se fica fora do saquinho, se tem cliente pegando nas peças toda hora. Isso tudo vai influenciar na durabilidade. Na oxidação. É um problema de oxidação. Legal. Referente à alergia, foi uma pergunta aqui da LG Semijoias. Referente a alergias, o paládio é o melhor antialérgico? Na verdade, o que acontece, tá, Pedro? O que dá alergia nos clientes, tá bom? O que dá alergia é um banho que é chamado níquel, tá? Hoje a gente tem um histórico aí, ontem a gente estava até pesquisando, hoje na população mundial apenas 15% das pessoas apresentam alergia. E quando se apresentam alergia, geralmente é alergia ao níquel, tá? Uhum. Então, como a minha peça se torna hipoalérgica? A gente retira o níquel do processo, tá? E substitui por outros processos. Uhum. Você tem um processo chamado diamante, você tem um processo chamado paládio, você tem vários outros processos que vão em função, tá? O paládio ele surgiu há mais ou menos uns 6 anos atrás, que ficou mais famoso na galvanoplastia, né? Pela seguinte frase: a sua peça vai ficar mais semijoia, mais com cara de semijoia com paládio, porque o paládio é um material nobre, né? Só que com o passar do tempo, foi vendo que aumenta muito no custo das peças, tá? Sim. E em relação à qualidade, não estava tendo tanta diferença dos outros processos que você não precisa aumentar o valor do banho, entendeu? Tá. Então hoje tem vários outros processos que ele te entrega essa peça hipoalérgica, tá? Que não necessariamente precisa de aumentar o valor do banho, entendeu? Entendi. Tá, Pedro? O que acontece? Muitas pessoas acham que as peças, depois que a gente retira o níquel, elas ficam 100% antialérgicas, tá? O que, na verdade, o que acontece? As pessoas que têm alergia ao níquel, elas não vão ter mais, tá? A única peça que ela é 100% antialérgica é o aço cirúrgico. Tá? Entendi. Por exemplo, vamos supor que você vende para um cliente, ele tem uma condição especial que por algum motivo ele tem alergia ao cobre, por exemplo. Uhum. Não existe nenhuma peça que é banhada que não vai cobre na liga dos banhos. Uhum. Então a gente fala, inclusive, nas nossas lojas, que as peças se tornam 99,9% antialérgicas. Tá? Entendi. Tá? De dar alergia banhando com esse cuidado, com a camada adequada. Mas vai que algum cliente apresenta alguma alergia aí, alguma condição especial, né? Então é bom frisar que as peças, esse processo antialérgico é a substituição do níquel, tá? Por um outro processo. E o verniz também, posterior ao banho, vai ajudar também nesse processo. Proteger, né? Mais. Posso tentar falar de uma outra maneira, então, pelo que eu entendi do que você falou? Existe uma população que é muito mais alérgica ao níquel, que aí, substituindo o níquel por outro material, existe uma população que tem uma quantidade muito menor de alergia do que do níquel, mas não livra totalmente 100% da questão de ser antialérgico. 100% antialérgico, só mesmo o que você falou, o ácido cirúrgico. Isso. Deixa eu só voltar uma questão, então. Então, para mim, isso ficou bem claro. Se alguém tiver mais dúvida aqui sobre verniz, deixa nos comentários. Aquele caso da loja que coloca as peças na vitrine, né, e as peças acabam sofrendo a oxidação, ela tem 2 lojas, as 2 ela coloca na vitrine, só que só uma acontece de oxidar. Então, foi o que ela colocou aqui nos comentários. Só uma loja acontece isso. O que pode ser? Ao meu ver, comportamento do que? Da peça? Não. De como essa semijoia é apresentada. Pode ser que quem trabalha na loja que dá problema, ela retira mais a peça da vitrine e mostra mais para os clientes, e aí tem contato mais com o suor. O suor, parece que não, mas ele é corrosivo e ele, com o tempo, ele vai oxidar de alguma maneira.
Certo? Seria isso? Sim, e também tem o fator também de qual cidade é essa loja, né? Se não for na Uhum. mesma cidade, se for uma loja em região litorânea, por exemplo, o fator maresia também que fica no ar pode também comprometer a qualidade dessa e causar uma oxidação precoce. Maravilha. O Francisco falou assim: boa noite. Verniz cataforético é bom para semijoias? Na verdade, é o melhor verniz que tem, não é? Na verdade, vai depender de caso a caso, tá? Sim, da Até que peça. o Fernando respondeu ele aí, mas hoje é um verniz, é o melhor verniz para desgaste por atrito, tá? Ele tem essa particularidade, né? Ele tem os seus prós e os seus contras. Uhum. Daí na live que a gente fizer sobre os produtos químicos com o Fernando, aí a gente já Ah, vai sobre essas particularidades de cada tipo de verniz. beleza. Não, fechou. Tô vendo mais comentários aqui. O antialérgico é também uma camada feita no banho? É. É uma camada antes de chegar no ouro, né? Cara, que tem de comentário aqui, brincadeira. Só que eu vou dar um pause nos comentários. Eu tenho mais pergunta para fazer. Por exemplo, quais cuidados o cliente final deve tomar para não comprometer o banho? Então, o que eu penso hoje? O que eu raciocínio hoje? Se eu fosse vender semijoias, junto com cada peça que eu vendesse, eu ia entregar um certificado de garantia, só que teria algumas especificações nesse certificado de garantia. Referente a uso, referente a guardar, referente a limpar suas peças quando você terminar de usar. Ninguém faz isso, né? Mas quais, vindo da experiência da Reluz, quais são os cuidados que o cliente final deve ter com uma semijoia? Para eu colocar no meu certificado de garantia. Eu vou começar a responder essa pergunta de uma outra maneira, mas nós vamos chegar lá, tá? Tá, Vou começar aqui. O que mais estraga a semijoia? Daí a gente vai saber o que a gente tem que evitar. tá. Primeiro, contato com produto químico, seja ele de qualquer natureza. Um dos maiores vilões que a gente tem é o perfume, por incrível que pareça. Eu estraguei. Essas bate o perfume por cima da peça. Isso aí, quanto mais contato tiver, menor vai ser a durabilidade da peça. Então, primeiro, contato com produto químico. Shampoo, condicionador, perfume, água sanitária, desengordurante de vasilha, qualquer produto químico, ele vai diminuir, ele vai contribuir para diminuir a vida útil da peça. Segundo, contato por atrito excessivo. Tá? Atrito. Não sei se você já reparou, às vezes pessoas que usam aliança de ouro, se você reparar na sua aliança, ela está toda amassada, toda arriscada, né? Que é o contato por atrito excessivo, se você for analisar. Para a semijoia também é um fator que estraga muito essa semijoia. Uhum. Outro grande fator, aí já é particularidade dos clientes, é o ácido úrico. Tá? Tem pessoas que têm um nível de ácido úrico muito alto, e o ácido úrico ele é altamente corrosivo. Então ele faz também com que a durabilidade das peças diminua. Daí vem uma pergunta: Felipe, eu posso entrar no mar com a minha semijoia? Eu posso entrar na piscina? Então você entrou em contato aí, você acabou de exemplificar. Minha mãe, por exemplo, ela tem peças que tem 5 anos que ela usa e nunca deu problema, e ela entra no mar. Só que o que ela faz? Eu já vi várias vezes, a gente está no hotel, está na casa de praia, minha mãe tira a peça, lava em água corrente, coloca a peça para secar, para depois guardar. Porque assim, ela vai estar tirando aquela maresia da peça. Então você vai fazer com que isso não atrapalhe tanto a durabilidade da peça. Então, voltando à sua pergunta, quais os cuidados que o cliente final... primeiro ponto, tá? É de suma importância você ter esse certificado de garantia, tá? Para você colocar atrás, a gente faz isso também nas nossas lojas, a gente entrega um certificado de garantia e atrás desse certificado tem os cuidados. Então, o primeiro cuidado, evitar excesso contínuo, contato da peça com produto químico, evitar atrito nessa peça. Uhum. Né? Se por um acaso é bom evitar de tomar banho com a peça. Uhum. Entrar no mar, entrar em piscina, se puder evitar, ok. Mas se não der para evitar, assim que você sair, lava a sua peça em água corrente. Uma outra coisa que é importante, se você vai limpar a sua casa, tá? Vai fazer os afazeres, a mulherada aí, dona de casa, essas coisas, gente, tira a sua semijoia, principalmente seu aparador de aliança, porque você vai ter 2 fatores que vão poder diminuir a vida útil dessa peça. O primeiro dele é contato, seja no rodo, pano, bucho, vasilha, e o segundo é o contato com o produto químico.
Então, você tendo essas, vamos dizer assim, né? Essas atitudes, você vai ver que é estrondosamente o resultado que você vai ter em durabilidade das suas peças. Então tem um terceiro. Então tem um terceiro nesse caso aí. Por exemplo, quando eu ajudo a passar um pano aqui em casa, lavar um banheiro, eu transpiro. Então, querendo ou não, o suor seria um terceiro fator nesse caso também, né? Teve uma pergunta da Ana, ela falou assim, dizem que o ródio branco é o ouro branco. E aí, o que você me... eu já ouvi também isso, só que eu nunca perguntei para ninguém. Eu posso falar que o ródio branco que eu apliquei é um ouro branco? Ô Pedro, eu não vou saber te explicar isso quimicamente, tá? Mas até onde eu sei é um processo diferente. Ele é um material nobre também, tá? Inclusive, para quem não sabe, o ródio branco, ele é muito mais caro a grama do ródio do que a grama de ouro, tá? Hoje a grama de ouro está girando em torno, hoje, se eu não me engano, na bolsa, estava R$ 313, enquanto uma grama de ródio hoje, para a gente comprar, se eu não estiver enganado, ela deve estar girando em torno aí de R$ 1.800 a R$ 2.000, tá? Caramba, ô louco. Bem mais caro do que o ouro. Mas muito mais caro. Só que ele tem uma particularidade que ele tem uma dureza maior, entendeu? Tá. Isso significa durabilidade? Isso, até por isso o banho de ródio ele não tem milésimos, igual o banho de ouro tem. Como assim? Na durabilidade. O banho de ouro, quando você vai banhar, você tem um milésimo. Por exemplo, o brinco eu banho com 3 milésimos, tá. Com 7. O ródio branco, independentemente de você banhar brinco, pingente, pulseira, o tempo que as peças ficam dentro do tanque é o mesmo. Porque a durabilidade dele ela é maior. Então não existe esses milésimos no caso do banho de ródio, tanto o ródio branco quanto o ródio negro. Mas se um cliente perguntar para mim quantos de milésimo tem nesse ródio branco, eu falo, tem o máximo que tem que ter. O que eu respondo? Todo banho ele tem seu manual, tá? O seu manual de instrução. É igual quando você vai comprar uma televisão ali, tem um manual de instrução de como deve ser usado. O banho de ródio, ele tem um mínimo de tempo que tem que ser aplicado o banho na peça, entendeu? Então, Sim. Você obedecendo esse mínimo de tempo de banho, você não compromete a qualidade da peça. É o tempo lá no tanque, você está falando. Isso, é o tempo lá no tanque, o tempo de aplicação desse processo na peça. O Maicon perguntou, não, peraí, o Everton compartilhou alguns comentários aqui, acho que você até comentou do Everton. O Everton falou assim, estamos juntos, novas ideias e nova parceria, bem-vindos ao novo projeto, quimicamente falando. E gratidão pela resposta. Valeu, Everton, pela participação. E o Maicon embaixo falou assim, pergunta para Pedro, tem alguma fábrica de peças prontas que você possa indicar? Tenho várias. Só que eu vou pedir uma gentileza. Nesse Instagram aqui do Joias Bruto ou no outro Instagram do Joias Limeira, chama lá fazendo um favor que ou eu ou minha esposa, a gente fica respondendo no Instagram o dia inteiro e aí a gente te responde lá com as indicações que você precisar, tá bom? E o Everton falou que o canal dele, o canal Everton Silma, é @Everton, não, eu acho que ele escreveu errado, né? Ficou um F, mas é @Everton_Silman. Quimicamente falando o nome do canal dele. A Dora Bela falou, Pedro, essa live irá ficar gravada? Eu creio que sim, se o Instagram permitir. Já aconteceu de eu fazer live e dar alguma coisa errada, eu não consegui deixar ela salva. Mas terminando aqui, eu quero deixar salva sim. Juve Joias. Eu trabalho com semijoias há quase 30 anos. Passei por vários banhos, mas depois que cheguei na Reluz, nunca mais troquei. Dou garantia de 2 anos, e raramente tenho que trocar alguma peça para cliente. Cara, tô falando, não sei se você tá olhando os comentários aí, o Fernando tá olhando, ele tá respondendo. Fernando, muito obrigado pela ajuda que você tá dando aí, respondendo o pessoal. Referente a alergias, o paládio é o melhor antialérgico? Eu acho que a gente já tinha visto esse comentário. Já respondeu isso. A Erli perguntou assim, e eu acho que essa é a pergunta mais difícil de responder. Ela falou assim, para vocês que já são familiarizados, 2 kg de bruto resulta em bastante peça. Vamos falar assim, né? Se todas as peças tiverem 5 gramas, fica fácil fazer essa conta, Erli. O problema é que você pode ter, por exemplo, essas correntes grandes que estão vindo agora, né? Tá vindo com 30 gramas, dependendo da corrente, e você pode ter peça pequenininha que vai estar pesando menos de 1 grama, vai ter peça lá com 0,8 grama, por exemplo. Então é muito difícil responder isso,
porque a não ser que você tenha uma média de peso aí para a gente conseguir responder, porque do contrário, essa pergunta eu não tenho resposta, você tem? É muito difícil da gente responder, né? Porque tem muitas variáveis. Se é brinco, pulseira, pingente, tamanho da peça, se tem pedra, essas coisas, então é muito difícil. Eu tô vendo uma pergunta aqui, ó. A Tá. Francisca, inclusive é cliente nossa, Francisco, que está acompanhando a live aí, ela perguntou aqui se a mão de obra já está incluso nos milésimos, tá? Geralmente, quando o cliente entra em contato comigo, eu mando para ele a tabela de preço, eu já mando com o valor da mão de obra, tá? Tudo incluso para o cliente já conseguir calcular o valor que vai ficar a peça. Até falo com os clientes, antes de vir para a Limeira, entre em contato comigo, que além de você ter essa consultoria sobre banho, você vai ter a facilidade do quê? A gente manda a tabela, tá? Com o valor da grama. Então você já consegue chegar na loja na hora que você estiver aqui em Limeira para comprar, se for o caso de você, quando você vier para Limeira. Você está lá, por exemplo, eu vou banhar brinco com 3 milésimos. O valor da grama do banho de 3 milésimos, vamos colocar aí, deixa eu calcular aqui para mim não falar informação aqui na live, né? Pega a calculadora. A grama de 3 milésimos hoje ele está girando em torno de R$1,87, já com a mão de obra e com o verniz especial. Então, se você chega na loja, tem um par de brinco que ele te custa R$3 e ele pesa 2 gramas, você já consegue calcular quanto que vai ficar o valor final dessa peça. Daí você já pode colocar na sua cabeça assim, quanto eu consigo vender essa peça na minha região? Compensa eu comprar essa peça ou não? Aí já evita o cliente a cometer erro na hora de comprar o produto, entendeu? Isso aí ajuda muito na hora de vocês. Cara, eu tô abismado, sinceramente, com a quantidade de comentário que teve aqui, de gente comentando. Por que que eu tô falando isso? Porque falta 2 minutos pra gente encerrar a live. Eu não sei se você lembra, eu falei pra você que a live, 1 hora, passa muito rápido. Não sei como foi pra você, mas pra mim, passa num tiro, assim, a live. Porque tem muita coisa para falar. Então, você quer continuar? A hora que encerrar, a gente encerra e continua? Cara, por mim, tanto faz. Vamos lá, então a gente tem que aproveitar. Qual quer que continua? Coloca aí nos comentários se vocês querem que a gente continue a live aqui. Ou a gente já deixa marcada para a próxima semana a continuação dessa. Vamos marcar. O Ever... Então, aí a gente já fala. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Fica marcado. Ah, fechou. O Everton comentou que peças de alumínio que são tendência são super leves. Eu até recebi pergunta essa semana pelo Instagram de pessoal pedindo indicação de empresas que estão trabalhando com peças de alumínio. E aí eu quero pegar um gancho, mais ou menos no que ele falou, sobre peças leves. Para quem vai começar, talvez a pessoa ter essa noção, isso pode ajudar bastante. Ela vai comprar o bruto, ela foi no olhômetro lá, escolheu as peças mais bonitas, mas não prestou atenção no peso. E isso pode ser para ela um agravante na hora que ela for banhar. E antes de você responder, o Instagram já começou a contagem regressiva aqui de 1 minuto e 40 para a gente terminar a live. Abre uma nova live aí, daí a gente vai mais uma meia horinha, depois a gente encerra. Pode ser? Beleza? Pode. Quer começar a responder? A hora que cair a gente volta? Quer que eu já encerre e a gente volta? É justamente o que eu estava falando, tá? O cliente ele tem que entender que o peso ele é diretamente proporcional ao custo do banho. Então não é só olhar a peça pela beleza. O peso é um fator muito importante na hora de escolher as suas peças, tá? É por isso que essa tabela que eu mando para os clientes, ela é de suma importância na hora que o cliente está escolhendo a peça que ele vai comprar no bruto. Entendeu? Isso é de extrema importância. Então isso Legal. é por aí que deve ser avaliado. Inclusive, Pedro, eu estou vendo que tem muitas pessoas aí que estão comentando, quero agradecer por pessoas participando. Tem um caso, tem um case de sucesso nosso, estava inclusive conversando com esse cliente. O cliente do Paraná, de Curitiba, ele chama João Batista. Tá. João Batista, em outubro do ano passado, ele entrou em contato com a gente. E assim que ele mandou a mensagem para mim perguntando sobre banho, a primeira coisa que eu mandei para ele, posso te ligar? Sem responder, sem nada. Eu falei, posso te ligar? Daí eu liguei para ele, ele até falou que gravou isso, ficou marcado, ele comentou comigo hoje, eu fiquei 52 minutos com ele no telefone. Uhum. Porque ele era representante de uma marca e ele queria voltar a trabalhar com semi-joia, só que ele estava completamente perdido, ele não sabia onde comprava, como é que funcionava, essas coisas. Cara, depois dessa conversa que eu tive com ele, falei com ele, falei, João, vem, você está no lugar certo, eu vou te passar todas as diretrizes, onde você vai comprar,
tudo certinho. Cara, ele chegou aqui na empresa, falou, Luiz, eu só vim pelo seu atendimento e pela sua sinceridade.